Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula aqui no Instituto Fogaça. Pessoal, e hoje é a aula da vez. Hoje a gente vai matar aquele bicho-papão que veio para vocês nessa prova aí da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, a gente teve a cobrança aí da matéria de literatura que não havia sido cobrada anteriormente, né? Até agora a gente não tinha esse edital tão diferente. A gente tinha um edital que tinha uma cobrança muito grande na parte de direito, português, estatística, mas não havia cobrança de literatura. Então, como há uma inovação muito grande, o pessoal ficou com muito medo. Mas essa aula é justamente, eu te garanto, eu te prometo que essa aula é justamente para te mostrar que esse obstáculo que está na nossa frente não é muito grande, tá ok? Eu vim aqui justamente diminuir esse obstáculo na sua vida aí e tornar mais fácil as questões de literatura para você. Eu te prometo que após assistir essa aula, a gente vai fazer um compromisso. Até o final da aula, você vai fazer um comentário ou vai curtir a aula ou então vai dar um dislike se você não gostar. A gente vai fazer esse compromisso. Mas eu te garanto que vai facilitar muito a sua compreensão no que diz respeito à matéria de literatura para a Polícia Militar de Minas Gerais, tá ok? Te garanto que você vai acertar muitas questões de literatura depois de assistir essa aula. Vai ser uma aula rápida, dinâmica, mas eu te juro que eu vou direto ao ponto, direto na alma ali do que vai cair nas questões, tá ok? Esse é o compromisso que eu faço com você, beleza? Então vamos lá, pessoal que tá chegando aí, abraço a todos, beleza? Quem tá ao vivo, abraço para todo mundo que tá chegando aí. Depois vocês vão dando feedback aí de áudio e imagem, se tá tudo ok, se tá tudo bacana, tá ok? E qualquer dúvida a gente tá à disposição aí para ajudar vocês, tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Bora de conteúdo, colocar a transmissão do material para vocês aqui. E vamos de aula então. Pessoal, seguinte, vou começar com vocês aqui, lembrando que a gente vai trabalhar nessa primeira aula a primeira obra, né? Uma das obras, a gente tem duas obras. A aula de hoje é sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá ok? De Lima Barreto, beleza? Tranquilo? A gente tem também a segunda aula que a gente vai disponibilizar para vocês com a obra de Machado de Assis, mas essa aula de hoje é a obra de Lima Barreto, tranquilo? Vamos lá então. Pessoal, conceito introdutório. Vocês vão perceber que eu preparei uma aula para vocês um tanto diferente. Vocês vão entender que eu fiz semelhante ao que eu faço com o direito penal, que é quebrar o direito penal em pecinhas, como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai trabalhar a árvore do crime ali, o esqueleto do crime ali, e depois a gente vai começar a entender esses fragmentos que a gente estuda separado. Eu fiz o mesmo estudo com vocês aqui dentro da literatura. Então eu quebrei fragmentos do livro, da obra, né? Os fragmentos mais importantes aí da obra. Eu tentei quebrar, tentei expor de uma maneira mais facilitada, de forma que você talvez, ao bater o olho nesses fragmentos, vai ficar um pouco, talvez, voando. No sentido, nossa, mas eu não sei o que fala o livro, já vai ter esse fragmento? Sim, mas no meio da aula a gente vai contextualizando. Eu vou te ensinando a montar esse quebra-cabeça, mas eu preciso, vamos fazer um compromisso, de você ficar até o momento que você vai entender tudo nessa aula. Eu prometo que a aula não vai ser longa, vai ser uma aula rápida. Mas então eu vou te dar as peças do quebra-cabeça, eu vou te ensinar tudo sobre essas peças do quebra-cabeça e no final a gente monta esse quebra-cabeça. Tenho certeza que eu te desafio a errar pelo menos uma das questões que a gente vai propor aqui para vocês no final. A gente vai responder questões no final, tá ok? Beleza? Então vamos lá. Conceito introdutório. Pessoal, a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra do escritor pré-modernista, tá ok? Veio antes do modernismo ali, Lima Barreto. Ele viveu ali de 1881, né, até 22. Então trata-se aí de um dos maiores clássicos aí da literatura brasileira do período. Essa questão aí dessa obra que a gente está estudando. Essa obra, para facilitar o entendimento de vocês, eu já mando a primeira informação que vai te ajudar muito a entender e se contextualizar no meio da nossa aula. Essa obra ela é dividida em 3 partes, que a gente também chama de 3 quedas, e vocês vão entender o porquê. Mas 3 partes porque o livro, vocês vão... Essa é a primeira parte do quebra-cabeça. A gente vai dividir essa obra em 3 partes, porque ela realmente, ela conta 3 momentos ali, 3 momentos onde o autor, ele tenta desenvolver o personagem principal, né? O autor traz na figura do personagem principal, que é o Policarpo Quaresma, ele traz que ele começa a desenvolver um momento da vida dele, então ele entra num ápice e ele entra a fundo e ele tenta desenvolver aquele momento da vida dele e não dá certo. E aí é como se ele falisse naquela primeira fase da vida dele. Ele se dá muito mal. A gente vai entrar no interior
dos assuntos que vão relatar isso para vocês, mas só para vocês entenderem inicialmente. Então ele se dá muito mal, beleza. E aí nesse tempo que ele fica meio que preso, vamos se dizer, recluso ali, pensando, ele sai e entra na segunda parte do livro. E aí é uma nova fase da vida dele, é como se ele abrisse uma outra empresa. Pessoal, e é claro que Policarpo não tá falando nada de empresa, mas só para você entender o exemplo, tá ok? É como se ele tivesse falido na primeira empresa, ele foi lá, iniciou a primeira empresa, entrou com tudo no gás, não deu certo, faliu. Passou um tempo ali pensando e depois ele entra e abre a segunda empresa. No momento que ele abre a segunda empresa, novamente ele chega com uma ideia nova, motivado a fazer uma coisa diferente, só que de certa forma também não dá certo. E eu vou falar os motivos por que não dá certo. E lembrando novamente que não tem nada a ver com empresa, mas eu utilizei só esse exemplo de abrir e falir só para vocês entenderem que passa por 3 momentos o livro que é semelhante. Então, aí ele também não dá certo nessa segunda fase. E a gente entra na terceira fase, que ele é chamado para uma nova aventura, vamos dizer assim, na história. E ele também entra a fundo, vai lá, dedica, começa de novo a empreitada dele e no final vai ocorrer o triste fim de Policarpo Quaresma, tá ok? Vai ter um fim, realmente, ele vai morrer aí e a gente vai falar o porquê na obra. Mas a informação mais importante pra vocês aqui é que a obra é dividida em 3 partes, tá ok? Então nas 3 partes a gente entra no ápice e cai, entra no ápice e cai, entra no ápice e cai e ele morre no final. Por isso que a gente chama de 3 partes ou então as 3 quedas de Policarpo Quaresma. É muito conhecido como as 3 quedas, tá ok? Beleza? A obra só foi virar livro em 1915, tá ok? Ela foi publicada inicialmente em 1911 nos folhetins do Jornal do Comércio, tranquilo? Então antigamente a gente tinha essa questão do pessoal ler muito jornal, né? Então ela tava lá num espacinho no jornal onde era dedicado para essas questões dessas obras e tal. Era como se fosse uma historinha que estava no jornal e depois ela ganhou um renome, ela veio a ser publicada como livro em 1915, tá ok? Beleza? Lembrando que a obra foi publicada aí praticamente com a morte do autor, do Lima Barreto. Então a gente sabe que ele foi fazer sucesso aí praticamente post-mortem, né? Antes de fazer sucesso, cabe ressaltar, vocês vão ver que o personagem principal ele tem muita semelhança com a vida do Lima Barreto também, que é o autor, né, do livro. Ele foi tido como louco e o personagem também. Então ele foi ficar conhecido só posteriormente, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Personagem principal e contexto. Pessoal, eu dividi essa aula em alguns fragmentos, que nem eu mencionei pra vocês, e eu coloquei esses títulos que saíram aí da minha dedução lógica sobre as coisas que a gente vai trabalhar, tá ok? Então vocês não vão encontrar na internet isso daqui, qual que é o personagem principal e o contexto? Não, fui eu que coloquei pra vocês aqui pra facilitar o entendimento de vocês, tranquilo? Então acredito que vai facilitar muito. O romance fala de Policarpo Quaresma, que ele era quem? Era um funcionário público que pretendia valorizar aí a cultura do país, tá ok? Então a principal função dele, a principal vontade dele era valorizar a cultura do país. Ele acreditava muito no Brasil. A gente vai ver isso com detalhes no decorrer da nossa aula. Vou falar bastante disso. E a gente trata isso como uma característica de ufanismo ingênuo. E da onde que vem essa palavra de ufanismo? Eu sei que a maioria nunca teve contato com essa palavra e não sabe. Pessoal, ufanismo vem de ufanar, que é, na verdade, aquela questão de amar cegamente, de defender cegamente, ingênuo, justamente porque é cego. Então, o ufanismo vem disso. Ele tinha um amor muito grande, uma paixão pelo Brasil. Ele era um apaixonado, um patriota apaixonado pelo Brasil. Mas a tal ponto de não ver as falcatruas, as maldades e as coisas que aconteciam no dia a dia. Então ele acabava que era um ingênuo. Era como, vamos se dizer, um corno manso ali. Então o cara amava a mulher, tô fazendo um paralelo, né? Só pra vocês entenderem. Amava a mulher ali, dedicava muito, se doava pra ela, só que na verdade todo mundo percebia que a mulher tava maltratando o cara, que tava traindo ele e tal, e o cara tava que nem um corno manso. Basicamente, esse ufanismo ingênuo vem disso, só que não tem nada a ver com questão de relação extraconjugal, adultério, nada disso. Foi só um exemplo que eu dei pra contextualizar. Mas na verdade ele era um apaixonado, então ele era tão cego e apaixonado pelo Brasil, pela cultura do Brasil, pelas terras do Brasil, por tudo que envolve Brasil, ele era um patriota mesmo, que ele acabava sendo ingênuo e não visualizava as coisas ruins que poderiam acontecer, tá ok? Então a gente vai ver um forte traço, uma forte característica disso, beleza? A história ela relata, ela se inicia aí no século XIX, tá ok? No fim do século XIX, e tem como espaço principal a cidade do Rio de Janeiro, onde o Quaresma ele é subsecretário do ministro de guerra. Então, na verdade, ele era, a gente vai ver pela obra que ele era o Major Quaresma, né? Então, naquela época existiam a venda e a compra, né, consequentemente, de posto
e patente. Então, ele se tornou major não por méritos ou porque ele se tornou militar e foi galgando, ascendendo na carreira igual hoje. Como é que o cara faz para virar major? Ele passa no concurso e vai subindo no plano de carreira da instituição e ele se torna major. Não, naquela época existia a compra, né? Então, poderia se realizar a compra desse posto ou patente, tá ok? Então, ele foi lá e comprou. Ele era um cidadão de classe média aí, né? Um trabalhador de classe média que não era rico, mas também não era muito quebrado, classe média mesmo. E ele era funcionário público, então tinha um salário garantido e tal, de certa forma. Tinha uma condição de vida medíocre, mediana, né? Tava na média, beleza? Tranquilo? Então essa era a função principal dele. O que é importante aqui, pessoal? Essa questão do ufanismo ingênuo é muito importante, então você tem que saber e tem que entender essa questão do ufanismo. Outra coisa, a gente vai ver 3 momentos, 3 locais. A gente vai falar de Rio de Janeiro, a gente vai falar do subúrbio do Rio, tá ok? E de uma outra cidade que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente pra gente falar. E aí eu vou falar, ó, essa cidade é aquela que eu falei no início da aula, tranquilo? Beleza? E a função principal dele é que ele era subsecretário de ministro de guerra, ele era major, tá ok? Tranquilo? Pessoal, tudo que tem nessa aula, tudo que vocês vão ver nessa aula aqui que tá grifado, que tá destacado, é parte importante que você deve anotar no seu caderno, tá ok? Beleza? Vamos lá então. Objetivo e ideias principais do personagem. Então o ideal dele era o quê? Pessoal, a princípio, na primeira fase, o ideal dele era o quê? Uma das suas ações é propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional. Então vocês vão ver que o Policarpo ele tem uma figura muito forte nacionalista no sentido de defender bastante os ideais das raízes do Brasil, vamos dizer assim. O Policarpo ele acreditava que a língua portuguesa, não só a língua portuguesa, mas a cultura, de certa forma, ela era trazida de fora, da Europa, de Portugal, da Espanha e tal, fala muito de Portugal, mas era trazida de fora, a essência é essa, era trazida de fora. E como ele acredita que era trazida de fora a essência disso, ele queria manter e defender cegamente as raízes brasileiras. Então, a gente vai ver fortes traços do Policarpo, ele estudando e ele, de certa forma, dedicando. A primeira fase do livro é em volta disso. Ele vai estudar mesmo, ele vai dedicar, ele vai se debruçar em cima dos conhecimentos, dos escritos sobre a cultura tupinambá, que era a cultura tupi, né, dos índios tupis, que são os índios que existiam no Brasil na época que o Brasil foi descoberto, colonizado, né? Descoberto, na verdade, o Brasil já existia, já tinha os índios aqui, né? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, entra um pouco de contexto de história aqui, né? Então, basicamente, ele defendia muito isso. Então, a gente vai ver que na primeira fase, ele vai passar por alguns momentos que ele é até escandalizado e tal, por defender cegamente essa questão dessa cultura tupi. Ele que defendia muito isso. E a gente vai ver pontos principais aqui no decorrer da nossa aula que vão demonstrar isso, tá ok? Cenário da primeira queda durante a história. Pessoal, após esse evento, que o Quaresma, e a gente vai voltar no contexto. Agora, essa primeira parte da aula, ela é mais básica mesmo, eu vou dar uma aula bem básica mesmo, uma parte, né, e depois a gente vai entrando mais a fundo na obra. Então, cenário de primeira queda. Pessoal, a primeira queda, ela é formada porque na primeira parte do livro, o Policarpo, ele, de certa forma, ele defendeu cegamente essa questão aí da cultura tupi. Ele estudou muito, ele estudava, e tem alguns pontos que vão marcar essa questão aí, tá ok? Tem alguns pontos que vão marcar, então ele estudava, ele dedicou bastante a essa questão aí, do estudo tupi, da cultura, e ele acabou por ser até escandalizado, por acreditar e por defender cegamente isso. E com o tempo, ele cometeu alguns erros, que a gente vai entrar no contexto disso, mas ele cometeu alguns erros que levaram ele a fazer o quê? Que levaram ele a ser internado como louco. O pessoal passou a entender que ele era um louco, de certa forma, que ele agia de maneira diferente. E a gente tem até um ponto muito marcante do livro que demonstra o seguinte: ele retrata que durante um determinado período estava acontecendo uma festa, né? Uma festa, a gente vai falar sobre isso. E o Quaresma, ele até chegou nessa festa e ele cometeu um ato, a gente vai entrar no assunto disso, mas ele cometeu um ato lá que era considerado honroso na cultura tupi, mas que para os outros, todo mundo ficaria escandalizado com aquela situação, acharia no mínimo estranho. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. No mínimo estranho. Então todo mundo, ele cometia as ações, que eram ações que ele via no livro, que ele estudava, que os índios deviam fazer, e o povo olhava e falava: nossa, que porra é essa que esse cara tá fazendo?
esse cara não é normal, não, esse cara é muito estranho, esse cara é esquisito. Então, nesse momento, todo mundo passou a ter essa visão sobre ele. E, de certa forma, a gente vem de uma fase em que, nessa época, não era tão comum. Então, além dessas esquisitices, vamos dizer assim, a gente também tem a forte característica de que o Policarpo ele era criticado e ele era mal visto pela sociedade por vários aspectos. E dois principais são que nessa época não era comum, não era bem visto a pessoa que era um pseudo-intelectual, que era, por exemplo, uma pessoa que estudava por estudar, sem ter obrigação. A pessoa que, por exemplo, o cara estudava porque ele ia se formar em direito, ia ser um advogado, ou porque ele ia ser médico, ou porque ele ia ser engenheiro, um profissional de qualquer área, esse era muito bem visto e esse era muito respeitado. Mas qualquer pessoa que não fosse direcionada para aquela profissão, não fosse direcionada para aquela área e que, de certa forma, essa pessoa ela tivesse esse hábito de estudar por estudar, isso era tido como um ato de à toa, um ato de gente que não tem o que fazer, de vagabundo, vagabundagem e tal. Então era mais ou menos nesse sentido, era mal visto quem estudava por estudar. Então, já que o cara não tinha a profissão dedicada para isso, então para que ele estava estudando? Estudando por nada? Não, antigamente isso não era bem visto. Então ele já era criticado por conta desse primeiro cenário. Ele era um estudioso e ninguém gostava disso, de gente que estudava naquela época se não fosse obrigado a estudar. Então estudar por estudar não era bem visto. E outra coisa também, segue mais ou menos na mesma linha de pensamento, mas naquela época, a gente tem a questão, tem até nesse trechinho que eu deixei pra vocês aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Após esse evento, Quaresma é tido como louco da primeira queda, né? Ele permanece um tempo internado. Durante esse período, Olga, o compadre Quaresma e o professor de violão Ricardo Coração dos Outros, grava esse nome, que acreditavam suas ideias, são os únicos a visitá-lo. Então, ele passou por esse momento de internação, tá ok? E esses são os três personagens principais que, de certa forma, defendem ele. Mas por que eu li esse contexto? Para falar do Ricardo Coração dos Outros. Quem que era esse Ricardo Coração dos Outros? Nessa mesma época que o Policarpo ele passou a estudar muito a cultura tupi, a língua tupi, para defender que o português era uma língua estrangeira, que a gente não deveria adotar, que a gente deveria adotar, na verdade, era a língua tupi aqui como a língua nacional aqui do Brasil. Então ele também passou a estudar a cultura, de certa forma. E ele descobriu que na cultura existia um instrumento que ele escolheu como um instrumento brasileiro, que tinha a cara do Brasil. Então esse instrumento foi o violão. E aí ele passou a dedicar também estudos em cima do violão. E o Ricardo Coração dos Outros, que é um personagem muito frequente na história, ele era um professor de violão que aparece aí ensinando o Policarpo. E de certa forma ele se tornou aí até amigo de Policarpo, né? Então, a gente tem essa questão deles criarem essa amizade e do Policarpo, além de estudioso, também dedicar a cultura no sentido da arte da música. E isso da mesma maneira que a cultura de estudar não era bem vista para quem não era formado, a cultura de tocar violão, de estudar música, também era muito escandalizado na época. Era a mesma fama de quem toca violão era coisa de seresteira, galera que tocava em puteiro lá, tocava nos cabarés, né? E pessoal que era à toa na vida, ficava só tocando violão, não fazia nada com nada na vida. Esse cara não quer nada com nada não, fica aí só tocando essa música dele aí e tal. Então, tipo, a fama também era essa. E olha, pra vocês verem, ele se dedicava a essas duas coisas que eram escandalizadas. Então, de certa forma, apesar de ele ser um funcionário público, ele ser um cidadão que trabalhava, tinha uma condição, era de classe média e tal, ele escolheu ações, ele tomou rumos na vida que faziam com que ele era muito criticado. Então, além de parecer esquisitão com as coisas do dia a dia que ele ia praticando de acordo com o que ele estudava e via que os índios tupis faziam isso, ele falava, nossa, bacana, vou reproduzir isso também. Só que todo mundo falava, que porra é essa? Esse cara é muito esquisito, muito estranho. Ele também tinha essas duas práticas nessa primeira fase do livro, né? Que é tocar violão e ser um estudioso que era muito escandalizado e ele era muito criticado por isso. Então ele tem essa visão negativa por parte de todos por conta dessa questão, tá ok? Beleza? Vamos lá. Cenário de recomeço, né? Que é a segunda fase. Então, no final dessa primeira fase, e calma pessoal, a gente vai entrar mais a fundo sobre as duas fases. No final do nosso estudo eu vou trazer até um resuminho que eu mesmo produzi para vocês. Então eu vou trazer um resuminho da obra. Mas eu preciso que nesse primeiro momento vocês se dediquem a essas partes aqui, porque são as partes mais importantes. Principalmente ao que eu falei, o que está grifado, o que está em relevo, o que está em colorido, tranquilo? Então ele passou pelo cenário da primeira fase, que basicamente, um resumo claro, na verdade, ele estudou muito a cultura e se deu mal. O povo achou que ele era louco e ele acabou sendo internado no hospício.
A gente vai entrar mais à frente na aula no ato que foi a gota d'água que fizeram ele ser internado por conta disso, aposentado, né, lá da profissão pública dele, e foi internado. Mas aí ele foi internado, beleza? Passou um tempo no hospital psiquiátrico e aí a gente entra na segunda fase do livro, que é o quê? A segunda queda dele. Após sair do hospital, ele fez o quê? Cara, o pessoal achou que ele ia consertar, mas é aí que ele ficou mais doido ainda, na visão de quem lê o livro, né? Porque, na verdade, ele saiu muito mais motivado. Só que não para continuar com a cultura, a questão da cultura lá, em relação à música, à língua, mas agora ele pensou o seguinte, além de... No primeiro momento, ele achava que o Brasil tinha a maior cultura, a melhor cultura do mundo. No momento que ele ficou internado, ele volta e ele pensa o seguinte, ele fala, cara, eu tava com o foco errado. Na verdade, o Brasil, além da cultura, ele tem a terra mais fértil do mundo. Ele tem uma terra muito produtiva. Então, o que o Policarpo fez? Cara, ele pensou em começar a exploração de agricultura. Então, ele saiu do hospício ali motivado, com a maior motivação mesmo, dedicado a começar uma nova fase da vida dele, relacionada à questão da agricultura. Então, ele resolve aí se afastar da sociedade e passa a viver em um sítio, na fazenda, né? Situado na cidade interiorana de Curuzu. Lembra que eu falei que a gente ia passar por 3 cidades importantes, 3 locais, Rio de Janeiro, a gente vai falar do subúrbio do Rio e de Curuzu, tá ok? Você tem que saber essas 3 cidades. Lembra que eu falei, ó, mais pra frente eu vou falar sobre a cidade e vou falar que essas 3 são importantes. Então Curuzu é muito importante. E ficou conhecido esse sítio dele, também grava o nome, como Sítio do Sossego, tá ok? Beleza? Se cair questões, eu não acredito em uma questão cobrando esses pontos aqui, sabe? Qual que era o nome do sítio do Policarpo Quaresma? Não, eu não acredito em uma questão cobrando isso não. Mas se prepare também por possíveis questões que possam vir a abordar isso. Mas o que eu acredito, na verdade, são questões que são de interpretação de texto, de dedução lógica, que a gente vai até no final da aula, agora, daqui a pouquinho, trabalhar essas questões, beleza? Tranquilo? Então é isso, no cenário de recomeço ele resolve empreender de certa forma novamente, mas agora direcionado para a área da agricultura. Então ele compra um sítio, ele vai passar a vida nesse sítio e ele começa a tentar estudar, ele começa a se dedicar em relação a aprender a cultura agora nesse momento das terras, da produção, do cultivo, para ele começar a cultivar, porque ele defendia que o Brasil tinha uma terra muito fértil e tal, e que ele poderia, de certa forma, utilizar isso para exaltar o Brasil. Na verdade, vocês têm que pensar que o pensamento do Policarpo, é por isso que a gente chama de ufanismo ingênuo. Ele gostava tanto, ele amava, ele era tão apaixonado pelo Brasil, que primeiro ele queria, de certa forma, utilizar a cultura tupi para engrandecer o Brasil, para que o Brasil fosse conhecido externamente, para que o Brasil fosse mais, de certa forma, valorado até pelos brasileiros, mas por meio da cultura, né? Ele queria valorar a cultura, então ele queria, na verdade, engrandecer essa cultura do Brasil. Depois, no segundo cenário, ele entra numa questão de querer engrandecer as belezas naturais da terra do Brasil. Ele tenta defender que o Brasil tem uma terra muito fértil, que o plantio no Brasil deve ser fomentado, que naquela época a gente tem que lembrar que a gente estava passando por meio da política do café com leite, né? Então a gente tinha a questão era a época do clientelismo, do coronelismo, então a gente tem a questão aí de que nessa época também era muito difícil para o pequeno agricultor plantar, porque só os grandes tinham renome. Hoje já é mais ou menos assim, né? Mas hoje a gente é mais globalizado, né, de certa forma. Mas naquela época era mais difícil ainda, então ele tenta defender que, tipo assim, que era mais fácil, que muita gente deveria começar a empreender nessa área, vamos dizer assim, tá ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente continuar. Pessoal, até esse momento, vocês estão junto comigo? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Sim, não? Quem tiver alguma dúvida, pode mandar no chat para mim, tá ok? Que eu respondo a dúvida de vocês, tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Continuando, então ele passa por esse segundo cenário só que na verdade a gente vai ver os detalhes, mas ele vai se frustrar também, ele vai se deparar com algumas dificuldades, né? Com algumas dificuldades aí relacionadas ao plantio, né? E ele vai acabar falindo de certa forma e aí ele vai entrar num cenário de recomeço novamente e vai passar pela terceira queda. Aí a gente entra na terceira parte ou terceira fase do livro, né? E aí eu levantei um trecho para vocês. Ainda que sua proposta inicial estivesse associada ao cultivo e à dedicação na agricultura, com o tempo, Quaresma
ele começa a se aproximar de algumas pessoas e a partir daí ele se envolve com diversos políticos locais. Esse foi um momento da vida dele que ele vai passar a ser conhecido, ele vai começar a estudar. Lembra que eu falei que ele era um pseudo-intelectual, que ele estudava muito a questão da cultura? Quando ele vai plantar, ele também passa por um momento de estudo, então ele se debruça ali, ele vai meditar em cima dos livros ali mesmo, tal, para ele aprender sobre as terras, sobre a questão das sementes, né, da frutificação, tal, do plantio em si, da questão da agricultura. Então ele vai produzir até alguns escritos, ele acaba produzindo um dossiê aí, alguns dossiês, ele acaba produzindo alguns documentos importantes referentes a estudos relacionados à agricultura. Então, de certa forma, ele começa até a ficar famosinho, vamos dizer assim. Algumas pessoas começam a visualizar o Policarpo como um estudioso nesse sentido. Então, é uma fase até bacana, vamos dizer assim, da vida dele, mas que ela passa rápido e ele passa por um momento de falência que ele vai descobrir que não vai dar tão certo aí essa questão da agricultura para ele. Ele vai se deparar com um cenário de dificuldade e vai falir, de certa forma, também. E aí a gente passa pelo período que estoura a revolta da Armada e ele é chamado para voltar a servir, para ajudar nessa guerra, né? Ele vai lá, ajuda e no final ele acaba morrendo, tá ok? Mas a partir daí ele se envolve com diversos políticos locais durante a revolta armada. Ele vai ao Rio de Janeiro, ele volta para apoiar o governo do Marechal Floriano, beleza? Que estava sendo enfrentado pela marinha do país. No entanto, ele acaba sendo preso e morto, beleza? E o fim trágico da vida de Quaresma é o quê? Levantei para vocês aqui no material. Desiludido, ele ficou muito desiludido com a falta de patriotismo do povo e então Quaresma encontra na figura do presidente um totalitário, cruel e ditador. E a gente vai entrar no contexto disso, vocês vão entender o porquê, tá ok? Mas aí ele encontra na figura do presidente essa figura negativa, que de certa forma ele defendendo o país, olha o fim dele, é por isso que a obra chama isso, o triste fim de Policarpo Quaresma. No final ele é acusado de traição pelo Marechal Floriano, que ele tanto defendia, que ele saiu para ajudar. E além de preso, ele é condenado ao fuzilamento num paredão. Um paredão, não parede. Antigamente a gente tem essa questão da previsão nas guerras, né? Que existe o paredão de areias, né? E o pessoal é fuzilado quando recebe essa sentença de morte, né? Vamos lembrar que constitucionalmente a gente está num país que até hoje a morte, por regra, não é permitida. Mas a exceção, lá de direito constitucional, né? A exceção é que a morte é permitida se estiver em caso de guerra declarada, né? Então, existe pena de morte no Brasil? A resposta mais correta é que não, salvo se for em caso de guerra declarada. Então, tem uma exceçãozinha que uma pena de morte existe no Brasil e essa pena é imposta aí, né, por meio do fuzilamento, tá ok? Tem até alguns detalhes referentes a essa morte que, se houvesse no concurso ainda a matéria de direito penal militar, a gente poderia adentrar no assunto, mas tudo que foi falado dessa pena fica a título de curiosidade, mas foi essa a pena realizada aí em relação ao Policarpo. Análise crítica da obra, pessoal. Essa obra ela foi inserida nos primeiros anos da República do país. Então a gente tem uma obra aí que ela faz uma análise da sociedade brasileira da época e a maior crítica dessa obra ela recai sobre o universo da política. E fica muito visível, muito claro isso quando a gente passa a analisar os elementos, os aspectos dessa obra, porque é muito direcionado os momentos em que o autor ele tenta levantar essa burocracia de certa forma. Ele vai trazer um momento na segunda fase, que é a questão do plantio, em que fica claro uma certa injustiça, uma certa complicação e a burocracia relacionada à política. Beleza? Então ela critica muito essa questão da política, tá ok? Ela vai falar sobre também o clientelismo, o coronelismo, dessa burocracia, dos interesses pessoais em relação ao interesse público, que havia muito naquela época. Até hoje a gente vê traços disso, mas hoje é mais controlado, né? Hoje a gente tem uma legislação mais elaborada, vamos dizer assim, que acaba controlando, de certa forma, esses interesses pessoais. A gente traz lá do direito administrativo até o alicerce, a base do direito administrativo, que são os dois princípios basilares, né? Que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? E a indisponibilidade do interesse público, ou seja, o interesse público está acima do interesse privado. Nessa época a gente não tinha muito traço disso, né? A gente tinha o interesse privado, de certa forma, se estabelecendo dentre outros, dentre o público, né? Interesses pessoais, eles de certa forma, ficavam em cima aí do interesse público, beleza? Por meio desse nacionalismo que ele tinha, essa paixão exacerbada
E daquela postura ingênua que a gente comentou, idealista, o escritor traz à tona também uma questão de denúncia social, tá ok? Então ele vai trazer essa denúncia social dentro da obra também. E essa é uma análise crítica sobre a obra. Pontos de atenção. Pessoal, seguinte, é muito importante a gente se dedicar a essa questão dos pontos de atenção. A obra, ela, como eu já mencionei para vocês, ela faz uma crítica ao ufanismo ingênuo, né? Então esse amor que ele tem, esse nacionalismo ingênuo que ele tem de certa forma. A obra ela traz uma crítica a isso, tá ok? Ela traz a imagem do subúrbio do Rio, coisa que não era muito retratada naquela época, então ela traz uma visão positiva sobre o subúrbio do Rio. Então isso é uma característica dessa obra que é bem bacana, é diferente, né? Essa obra ela também traz uma crítica à burocracia, aos pseudo-intelectuais, ela critica, tá ok? De certa forma, ela traz um preconceito relacionado a isso e ela traz uma crítica à falta de apoio de governo, ela ressalta, né? Ela coloca em patamar de atenção que nessa época existia uma falta de apoio do governo ao homem do campo, né? Então, essa é uma outra característica bem clara que é trazida aqui também em relação a essa obra. A obra ela é produzida por uma linguagem informal, ok? A gente tem na literatura aí a literatura clássica, que tinha uma linguagem muito fechada, uma literatura muito certinha, onde o erro não era permitido e tal, de certa forma. Depois a gente passa pela literatura pré-modernista, né? Que a gente tem, essa é uma pré-modernista, que ela veio no início, ali onde estava iniciando a era do modernismo no Brasil, né? Da literatura brasileira. E essa literatura mais moderna, uma literatura mais informal, uma literatura que não é tão seguidora das normas cultas brasileiras, de certa forma, e ela traz essa linguagem informal de comunicação mesmo, do cidadão do campo ali, ou da pessoa de classe média que está se comunicando, sem muita formalidade, sem muito regrinha de segmento de norma culta, tá ok? Outra característica e traço marcante também aqui, ponto de atenção nessa obra, é que o personagem, ele traz uma semelhança muito grande com um traço quixotesco da obra de Dom Quixote, tá ok? Então pode cair uma questão também trabalhando isso com vocês. Eu me deparei com questões no momento da preparação dessa aula que abordava que essa obra ela tinha uma característica de trazer um personagem com tônus quixotesco, traz um personagem com lembrança, com características quixotescas, tá ok? Então, cabe você anotar no seu material que o Policarpo Quaresma ele tem uma semelhança com a questão da obra de Dom Quixote, tá ok? E o personagem, ele é um personagem que tem uma semelhança na vivência, tá ok? O livro é dividido em 3 partes que são chamadas das 3 quedas, tranquilo? Esses são os pontos de atenção que a gente tem que trabalhar aí. Pessoal, personagens da obra, tá ok? Eu vou deixar essa parte aqui mais pro final, deixa eu ver. Não, vamos trabalhar aqui. Sobre os personagens, não tem muito o que falar. Vocês necessitam de ler a obra, ou pelo menos escutar o áudio, ou assistir o filme. A gente disponibilizou no nosso canal do YouTube, tá ok? Pode procurar lá no canal do Instituto Fogaça. A gente tem um filme disponibilizado dessa obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, eu indico vocês fazerem essa aula antes, tá ok? Mas depois da aula, vai ficar mais claro esses personagens que a gente vai trabalhar, tá ok? Então são vários, selecionei os principais e elenquei para vocês aqui. Só vou ler, aqui é mais leitura mesmo, e depois vocês vão contextualizar esses personagens com a obra, tá ok? Policarpo Quaresma, as características principais que ele era funcionário público, né? Ele é o protagonista da obra, ele era um exímio patriota, erudito, apaixonado por livros, apaixonado pelo violão naquela época também, beleza? E é isso, o Policarpo ele era o personagem principal. Ricardo Coração dos Outros, pessoal, o Ricardo Coração dos Outros, ele é o professor de violão do Quaresma, e ele é como se fosse o amigo inseparável ali do Policarpo. Ele tá a todo tempo ali, ele apoia o Policarpo, tá ok? Então ele tá junto ali. A Olga é afilhada do Policarpo, tá ok? E a Olga gostava muito, ela tinha um amor muito grande pelo Policarpo também, de certa forma ela defendia bastante o Policarpo, tá ok? Ela tá entre aqueles que defendiam ele nos momentos mais difíceis, no momento que ele estava internado no hospício e tal, a Olga se inclui como uma defensora dele. Vicente Corleone era o pai de Olga, a gente vai ver algumas famílias que são retratadas aqui, então a gente vai ter essa questão. Vicente Corleone é o pai de Olga, Armando Borges é o marido de Olga, tá ok? Então a Olga ela tinha um marido, que era o Armando, e o Vicente era o pai dela, tranquilo?
Adelaide era irmã de Quaresma e morava com ele. Adelaide também é uma figura muito importante e é uma figura que a gente vai ver um traço muito forte também na história, porque ela vai estar em todos os momentos junto com o Policarpo ali, tá ok? Anastácio, ele era caseiro do Quaresma, o Mané Candeeiro e o Felizardo, eles eram empregados do sítio do Quaresma e esse pessoal a gente vai ver eles mais aparecendo mais ali no momento da compra da chácara, no momento que ele está ali no sítiozinho, que ele está na questão da agricultura, na segunda parte do livro, na segunda fase, onde vai ocorrer a segunda queda do livro, tá ok? Assim, a Chica é a esposa do Felizardo. O tenente Antônio Dutra é escrivão e funcionário da prefeitura de Curuzu, também vai estar presente ali na segunda parte do livro. Dr. Campos era presidente da Câmara de Curuzu. General Albenaz era o vizinho do Quaresma. E o General Albenaz, pessoal, a gente vai ver muito a figura de General Albenaz. Ele tem uma família gigante e a gente vai ver muito a figura dele. A dona Maricota era esposa do General Albenaz. A gente vai ter o Lulu, que era aluno do Colégio Militar e filho do general. A Ismênia, filha mais velha do General Albenaz, e da Dona Maricota, também noiva do Cavalcante. Cavalcante, então, era um estudante aí de odontologia, né? Que era noivo da Ismênia. A gente vai ter a Quinota, que era filha do General Albenaz e da Dona Maricota também, e a esposa do Genelício. O Genelício, que é o marido da Quinota, né? Que era escrituário e do Ministério da Fazenda e noivo de Quinota. A Zizi, que também era filha do General Albenaz e da Dona Maricota. Veja que o General Albenaz, ele tinha uma família grande, ele tinha muitos filhos, genros, né? Então tinha toda essa questão. A Zizi era filho, aqui acho que eu repeti. Não, só a Zizi eu repeti. Tá no final aqui e tá aqui de novo. A Lalá, que era noiva do Tenente Fontes, filho do General Albenaz e de Dona Maricota, tá ok? O Tenente Fontes, que era artilheiro e noivo da Lalá. Aí a gente tem a Vivi, que também é filho do General Albenaz e da Dona Maricota. A gente tem o Contra-Almirante Caldas, que era amigo do General Albenaz. Tá vendo que a gente tem uma figura do General Albenaz muito forte. Então ele tinha vários amigos ali que eram militares e tinha uma família gigante. Genros, filhas, várias filhas. O Dr. Florencio também era engenheiro e amigo do General Albenaz. Tá ok? O Sr. Bastos, que era contador e amigo do General Albenaz. O capitão de bombeiros Segismundo, que era amigo do General Albenaz também. E a gente vai ter a figura do Marechal Floriano, que era governante do país, né? Foi presidente do Brasil de 1991 a 1800, na verdade 1891 a 1894, tá ok? A obra se retrata nesse período aí, do final do século XIX, tranquilo? Beleza? Intertextualidades e comparação. Pessoal, o que é uma intertextualidade? É basicamente uma comparação. Nos meus estudos sobre a obra, eu pude ver por parte de alguns críticos uma certa intertextualidade e uma comparação com duas obras ou dois pontos de vista. A gente tem uma comparação aí com as três quedas de Cristo, né? Cristo mesmo, Jesus Cristo, lá da Bíblia, da obra dos Evangelhos, né? Então, a história de Cristo é narrada pelos Evangelhos da Bíblia e a relação com as três quedas de Policarpo até a sua morte, existe uma relação muito grande. Então, alguns críticos aí se manifestam no sentido de que talvez o Lima Barreto ele teria se inspirado nessa questão das três quedas de Cristo, porque o Cristo ele vai passar por esse momento de ter alguns amigos, alguns personagens principais, e ele vai ter três momentos na vida dele, e o fim dele é um fim muito próximo do fim do Policarpo Quaresma, porque o fim de Cristo ele foi crucificado, e ele faz uma reflexão sobre a vida dele, que tudo que ele fez, de certa forma, não foi muito valorado, né? De que adiantou tudo que eu fiz, tal, mas na verdade ele não está arrependido, ele só faz uma reflexão mesmo, de tudo que eu fiz, tal, de nada adiantou, tal, o pessoal não aprendeu, tal, mas no final ele pede o perdão de todos lá. E o Policarpo é a mesma coisa, no final do livro, no finalzinho da terceira parte, que é quando antes dele ser morto, quando ele está preso, tal, ele faz a obra traz uma reflexão desse momento da vida dele, onde ele semelhante também, para quem conhece aí, a história de Salomão, que é retratada aí no livro de Provérbios, na Bíblia, e depois tem Eclesiastes. A gente tem o Salomão em uma parte, em um dos livros dele produzidos na Bíblia,
ele é muito motivado, ele tá jovem, então ele tá com todo o gás, ele tá vencendo, ele fala muito sobre sabedoria, fala muito sobre riqueza, sobre conquistas, e depois no segundo livro dele, ele já traz um livro mais depressivo, vamos dizer assim, onde ele faz algumas reflexões, de que adiantou ganhar tanto dinheiro, de que adiantou ter toda a mulher do mundo, se eu não vou levar nada disso, isso não vai me servir de nada, agora que eu vou morrer, eu tô morrendo, então, tipo, ele traz uma reflexão meio que depressiva, de certa forma, não arrependida, mas meio que depressiva. Então tem uma certa relação com as 3 quedas de Cristo. E também tem uma relação, como eu disse para vocês, com Dom Quixote e Cervantes. Assim como Dom Quixote ele luta contra os moinhos e os seres imaginários e reais, o Policarpo luta contra vários males no Brasil, como a corrupção, a política, a burocracia, o racismo, o clientelismo, o patrimonialismo, e vários outros problemas que vão aparecer aí na vida do Policarpo, tá ok? Então a gente tem uma intertextualidade, uma comparação com essas duas obras, tá ok? Beleza? Pessoal, nosso resuminho da obra. Falei sobre todas as características mais marcantes, tudo que é de mais importante para essa aula. E agora eu preparei um resuminho para vocês, pra gente trabalhar esse resuminho antes de entrar nas questões. Então, a partir desse resumo, eu tenho certeza que você vai ter uma noção muito grande, uma noção mais aberta, né, sem tantos detalhes, mas uma noção mais geral aí da obra, tá ok? E depois a gente pode partir para as questões, que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar essas questões. Então, vamos lá, nosso resumo. Policarpo Quaresma ele era um ufanista, um apaixonado pelo Brasil, como eu disse para vocês. Ele era um homem simples, um homem de poucas posses, era funcionário público, subsecretário do Arsenal de Guerra. Ele comprou essa patente, tá ok? Ele comprou essa patente major porque naquela época era possível, tranquilo? E ele mora apenas com uma irmã, que é a Adelaide, que a gente trabalhou em relação aos personagens, né? O seu fanatismo patriótico faz com que ele muitas vezes incompreendido e ridicularizado, tá ok? Então ele era tão apaixonado, tão cego, que ele era tipo aquelas pessoas bitoladas mesmo, ele era muito bitolado com isso, estudava muito sobre isso, e ele era chatão em relação a isso, o cara muito esquisito, e ele levava tão a sério que ele começava a praticar o que ele estudava nos livros. Isso acabava que se tornava, de certa forma, prejudicial para ele, para a visão e para a imagem dele, tá ok? Na primeira parte do livro, ele tenta salvar o Brasil através da cultura, como eu disse a vocês. Então ele tenta dizer que o Brasil ele tem uma cultura mais rica do mundo. Então ele tenta aprender um pouco mais sobre a cultura do Brasil através do violão. E ele traz à tona as modinhas brasileiras. Da mesma maneira que hoje a gente tem, na minha visão, e me perdoe quem não tem essa visão, mas a gente tem um funk como uma marca muito forte no Brasil. A gente tem outros ritmos também, como sertanejo universitário, a gente tem outros ritmos, o samba e tal, pagode na verdade, né? Marcante também. Nessa época a gente tinha uma música aqui no Brasil, um ritmo que predominava, que era a questão das modinhas. Então, o Policarpo ele começa por ser a música do momento, ele começa a estudar muito e a dedicar para essa questão das modinhas. As modinhas eram tocadas em violão e tal, então ele começa a dedicar, e então ele vai e contrata as aulas do professor chamado Ricardo Coração dos Outros. Porém, ele também continua sendo criticado e ridicularizado, porque o violão na época, como eu disse a vocês anteriormente, era tido como coisa de seresteiro, gente marginal, de gente que não tinha o que fazer, gente que era desocupado. Então, de certa forma, ele constrói um preconceito contra ele mesmo, decorrente das suas ações, tá ok? No seu dia a dia. Mas mesmo assim ele se mantém firme, ele não desiste, ele é brasileiro, né? Não desiste, e ele continua firme. Só que aí ele passa por um momento que ele descobre que essas modinhas, elas não eram assim tão brasileiras, pessoal. As modinhas, elas foram trazidas aí da mesma maneira que a cultura brasileira, de certa forma, foi trazida aí junto com os portugueses, com os espanhóis, com o pessoal da Europa ali que foi colonizador do Brasil aqui. Ele descobre que as modinhas também vieram de lá. E aí nesse momento ele perde um pouco do gosto pelas modinhas, já que ele era um brasileiro assíduo e ele buscava as raízes e as origens do Brasil, e ele vai e começa a se dedicar um pouco mais, ele muda o seu foco, então ele começa a se dedicar os seus estudos, o foco dos estudos deles passa a ser direcionado às tradições tupinambás, as tradições tupis, entendeu? Então nesse momento ele deixa de dar o foco
tanto para a questão do violão, de certa forma. Então, ele deixa de dar o foco e ele começa a focar mais na língua tupi. Então, ele começa a defender, ele começa a entrar de cabeça aí nessa cultura tupi. E a parte uma das partes marcantes que demonstram isso no livro, eu até comentei um pouquinho desse assunto, mas não entrei tanto no exemplo, porque o exemplo estava aqui na frente da aula, né? Para deixar a surpresa para o final. Mas, só para vocês terem noção o quanto que o pessoal estava começando a enxergar ele como o esquisitão, de certa forma. O livro narra que em determinado momento ele estava em um evento, uma festa na casa do general Benaz. Lembra da figura do general? O general era vizinho dele, ele estava numa festa na casa do general. E aí ele recebe a visita lá nessa festa, a visita de um compadre muito agraciado por ele, um compadre muito querido por ele, que é o tal do Vicente Corleone, né? E que traz a sua afilhada, a dona Olga. Lembra que a Olga gosta muito dele e tal, e o compadre também. E aí, o Quaresma, o Policarpo Quaresma, quando ele recebe o compadre e a Olga, ele começa a chorar, desbravadamente ele começa a chorar, e ele se cai aos prantos e começa a chorar de lacrimejar mesmo, e o pessoal pega e fala, não, que porra é essa? O que aconteceu? Não tô entendendo nada. E aí o pessoal fica preocupado, a Olga, né, que gostava muito dele, pega e fala, uai, o que foi, padrinho, tal, o que tá acontecendo, tal, o que tá acontecendo, padrinho? E aí, nesse momento, ele pega e fala que, olha pra vocês verem a esquisitice, ele pega e fala que não era pra ninguém ficar preocupado, que, na verdade, isso era uma tradição dos índios tupis no passado, e que quando os índios tupis eles recebiam um ente querido, que era normal, era como se fosse um cumprimento. Para os índios era chorar, se deleitar aos prantos aí, era como se fosse uma forma dos índios mostrarem que aquela pessoa que estava longe, que foi recebida, é importante. Então, só que todo mundo olha isso e fala, cara, esse cara tá ficando doido, tá ficando louco. Então ele começa a ter esses delírios, ele começa a ter essas práticas do que ele estava estudando, aprofundando, estudando, só que isso tudo é visto como muito esquisito por parte de quem está de fora e quem não sabe dessa cultura, tá ok? Então essas e outras atitudes começam a despertar por parte de quem analisa tudo aí, que ele não estava no seu estado normal no seu total estado de normalidade, né? Então ele vai se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa esquisita, de certa forma. E ele não para, ele continua estudando cada vez mais profundamente os aspectos da cultura tupi, né? E só para vocês verem, ele acaba até enviando uma carta proposta para a Câmara dos Deputados, é narrado na história do Brasil, solicitando, né, que o Brasil adote como a língua oficial a língua tupi, alegando que a língua portuguesa ela não é uma língua brasileira, é uma língua de Portugal, ela é portuguesa, e que o Brasil, como já tinha a língua dos índios tupis, não deveria, o idioma brasileiro não deveria ser o idioma português, mas que sim seria o tupi. E em um determinado momento, ele estava tão cego, tão estudioso nisso, ele estava tão bom até dedicando isso, ele estava lá praticando a língua tupi, que ele estava trabalhando lá no seu dia a dia, nas suas atividades rotineiras, né? E ele acaba enviando por engano, pessoal. Ele acaba escrevendo um ofício lá, que era para escrever em português, e manda para um destinatário, para um superior dele lá, e aí ele escreve esse documento em tupi. E aí, imagina, o comandante dele recebe isso lá na língua tupi. O cara passa a olhar e fala, nossa, esse cara, todo mundo já falava que ele é louco, ele realmente ficou doido, ele ficou louco. Então isso foi a gota d'água que precisava para o pessoal, tipo assim, não suportar, não aguentar mais ele, né? Para essa questão das estranhices e da ridiculeza que ele, de certa forma, estava apresentando para todo mundo, né? Então ele é internado, eles internam ele à força lá, ele é aposentado, na verdade, né? Não é demitido, ele é aposentado, e eles internam, eles mandam ele pro hospício. Isso é a primeira parte do livro. Só que aí, ao sair do hospício, a gente entra na segunda fase, como eu mencionei para vocês, ele decide mudar de vida e reiniciar a sua jornada de uma forma diferente, agora como fazendeiro, lá na chácara natal, Chácara do Sossego, que eu falei com vocês, novamente fomentando a paixão. E ele ainda querendo provar que o Brasil era o melhor país do mundo, mas que agora, por meio da terra, que o Brasil tinha a melhor terra do mundo. E nesse aspecto ele inicia uma nova jornada de estudos, porque ele era muito estudioso, né, muito assíduo, mas agora direcionado a aprender tudo sobre cultivo. E então, pessoal, ele leva para essa chácara sua irmã, Adelaide, e um negro Anastácio, que é uma figura que aparece lá, que a gente viu os personagens, né? Então ele inicia suas atividades na agricultura. Ele faz investimentos e tal, ele chega até a escrever, como eu disse a vocês, um tratado aí sobre agricultura, mas o que acontece na verdade é que essa chácara dele, de novo ele cai, por isso que a gente chama de segunda queda. Teve a primeira queda, ele
internado e é mandado para o hospício, e agora a gente chega na segunda queda. Então o que acontece na segunda queda, pessoal? Na segunda queda, ele fale de certa forma, e essa falência dele se dá por 3 motivos. O primeiro motivo é a questão do clientelismo, que é a política brasileira, né? Então, ele não entra ali naquele cenário de, presta atenção comigo, tudo que eu falei pra vocês, ele era um brasileiro muito assíduo, um cara muito certinho, um cara que fazia as coisas com muito orgulho de tudo que ele fazia. Então, cara, a gente pode falar que ele era doido, a gente pode falar muita coisa, mas o que a gente não pode falar é que ele era corrupto, que ele era, de certa forma, desonesto com as coisas dele. Então, a obra deixa muito clara isso, que ele é totalmente averso, ele tem uma aversão a essas práticas. Então, é claro que ele não ia entrar naquela troca de favores, naqueles conchavos políticos que existiam na época. A gente está se retratando da época do coronelismo e tal. Então a gente tem até novelas brasileiras que retratam isso, que a dificuldade que tinha pro pequeno produtor, vamos dizer assim, de entrar no mercado devido tem a questão dos produtores maiores e tal. A gente tem até uma figura marcante da novela que me veio à cabeça agora. Não sei se vocês vão lembrar, quem tá vendo a aula aí, mas teve uma novela que passou na Globo há muito tempo. Essa novela se passou, eu só lembro dessa novela porque essa novela se passou na época que eu tava no curso de formação do meu concurso da Polícia Militar, aqui em Uberlândia, em 2016. E o ator principal dessa novela brasileira morreu afogado. Era acho que é Domingos alguma coisa, e ele contracenava com a Camila Pitanga, se não me engano. E eles eram namorados e tal, e no momento de folga deles lá, parece que sai pra nadar num rio, um negócio assim, o cara morreu afogado. O cara era até um ator bem famoso no Brasil e tal, muito querido, e essa novela ela retratava justamente isso. Ele tinha uma fazenda, ele era um pequeno produtor e tinha uma dificuldade muito grande por conta do vizinho dele lá, que era um coronel da área lá da região. Então, o coronel mandava e desmandava e dificultava muito a vida dele. Então, esse foi um dos principais motivos. Essa questão dele não entrar nos conchavos, não entrar na troca, né? A gente vai lembrar aí que a gente estava, como mencionado para vocês anteriormente, na fase de política do café com leite e tal. Então, existia uma questão da balança de troca de favores para que as coisas funcionassem, para que, não, já que você quer, é igual tem a cena forte lá do Tropa de Elite também, para quem assistiu o filme, que o soldado, o cabo, não lembro, vai pedir férias, né? E aí o comandante ele falou, você pode me ajudar, né? Tira a gavetinha assim de dinheiro e fala, quem quer rir? Você quer rir? Não, então tem que fazer rir, né? E tal. Então, tipo assim, ele quis dizer na figura da corrupção da polícia do Rio, nesse momento, na retratação do filme, que existe uma troca. Se o cara queria entrar de férias, ele tinha que pagar uma propina para isso, né? De certa forma, fazer acontecer. E é isso que acontecia aqui nessa questão. A obra traz uma crítica a que isso acontecia nesse momento e ele era contra. Então, esse foi uma das maiores barreiras para ele, né? Outro motivo era um motivo muito óbvio, pessoal. Se hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, as sementes já vêm estudadas, preparadas, desenvolvidas geneticamente, são sementes boas, tal, são todas reestruturadas geneticamente, né, modificadas. E mesmo assim ainda a gente encontra grandes dificuldades, a gente encontra grandes pragas, mesmo com tanto pesticida, tanto agrotóxico e tal, já é difícil hoje o cultivo. Imagina naquela época, em 1800 e pouco, entrando em 1900, como que era? É claro que era muito mais difícil, né? E é claro que ia ser muito mais fácil nos livros do que na prática, e foi isso que aconteceu com ele, era muito mais fácil nos livros do que na prática, e no momento da prática foi uma dificuldade muito grande. E tanto é que a gente entra no terceiro motivo, que é retratado lá no livro, que é o ataque de formigas saúvas, né? Então, ele plantou lá o milho e feijão e houve uma infestação de formigas saúvas que acaba com a plantação de milho e feijão dele. Direcionada também, meio que faz relação com o segundo motivo, que é questão das faltas de preparo na terra, mas também de pesticida, de controle de peste e tal, tem a ver com isso. E aí, uma informação importante para vocês é que essa questão das formigas saúvas, alguns críticos se posicionam no sentido de que essas formigas não eram formigas verdadeiras. Na verdade, o Lima Barreto, ele quis dizer que os políticos, os coronéis da época, a questão do clientelismo, todos esses eram como se fossem as pragas que acabaram com a fazenda dele. Então, essa questão das formigas foram impostas aí no texto como se fosse uma metáfora, né? Uma forma de metáfora para descrever essas coisas ruins, essas formigas que acabaram que levaram ele à falência,
Então ele utilizou a formiga, mas na verdade ele estava se relacionando aos políticos e esses outros empecilhos, né? Mas lá retrata de formigas. Então, seja por meio de metáfora ou seja por meio de realidade, a gente tem a questão da descrição das formigas como um motivo, tá ok? Beleza? Pessoal, e a gente chega na terceira parte do livro, né? Que é quando arrebenta a revolta da Armada, que é a revolta sofrida por Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, e Quaresma ali, o Policarpo Quaresma, como um assíduo patriota. É claro que ele não ia ficar de fora disso, né? Então ele é chamado e ele larga tudo e volta lá para o Rio de Janeiro para ajudar o Floriano Peixoto, que era admirado por ele na época. E em uma das ocasiões, o livro até narra que após ele voltar, ele é elogiado por meio por conta dos dossiês que ele produziu, por conta dos documentos. Que lembra que eu falei que quando ele começou a estudar muito agricultura, ele produziu alguns documentos, meio que vamos dizer que se fosse hoje era como se fosse um estudo científico sobre as terras brasileiras, então mostrando que a terra brasileira é muito fértil e tal, é muito importante. Então ele foi, de certa forma, elogiado por isso, e isso engrandeceu ele, de certa forma, ele ficou satisfeito. Aí a obra traz que algum período depois, uns 4 meses depois da revolta, ele continua lutando, mas ele é ferido, e nesse momento a sua irmã tá lá sozinha na fazenda, que já estava ruim, ele já saiu de lá no cenário ruim, né? Agora que então sem ele aí que ficou mais difícil ainda, e ela acaba por falir de vez, porque não consegue tocar sozinha as obrigações da fazenda. A revolta ela dura mais ou menos aí uns 7 meses, e o Policarpo ele é designado então no final da revolta aí para se tornar carcereiro de uma prisão na Ilha das Enxadas, que é uma ilha onde eram levados alguns prisioneiros lá, né? Então, esse a gente já entra mais pro fim, né? Ele estava lá trabalhando, de certa forma, para o governo, e ele estava na figura de carcereiro. Em uma dessas noites, eles recebem a visita de um emissário do governo, e o que acontece é que durante uma madrugada lá, ele percebe que esse emissário do governo, que tem até um errinho aqui, deixa eu consertar aqui. Recebem, né, uma visita de um emissário do governo, e o que acontece é que o Policarpo ele percebe, ele tem ciência de que esse emissário, numa das noites lá, numa das madrugadas, ele pega os prisioneiros lá a esmo, às vezes para dar exemplo, tal, para causar um terrorismo lá, e ele manda matar, manda executar a troco de nada, sem ter motivo, sem nada, ele manda executar o emissário, né, do governo, ele manda executar esse prisioneiro. Então o Policarpo, como ele era o carcereiro, de certa forma, vamos dizer que ele era um defensor dos direitos humanos para aquela época, né, naquela época que nem existia muito isso ainda, mas não era tão aflorado isso, mas é como se fosse. Então, de certa forma, a fim de defender os direitos, ele, no pensamento dele, o pessoal, apesar de ser preso, apesar de estar ali naquela situação, eles deviam ter o mínimo de dignidade a ser respeitada. Então ele vai lá e escreve uma carta direcionada para o Floriano Peixoto, contando tudo o que aconteceu, defendendo aí os direitos dos prisioneiros. E o que aconteceu como um ato de atrocidade e tal, que ele não é a favor disso e tal. E o que acontece é que ele imaginava que o Floriano ele não teria conhecimento disso, né, de certa forma, o Floriano. Só que, na verdade, ele era muito ingênuo, né, pessoal? Desde o início da nossa aula a gente retratou isso, que ele era muito ingênuo. Então, ele achando que o Floriano não estaria aí nesse momento, tendo ciência disso tudo, mas ele tinha sim. E aconteceu que o Floriano viu isso como um ato de condescendência com os presos, indevido, vamos dizer assim, e por conta da ideologia dele, por conta dos seus pensamentos, ele é condenado aí. O que acontece é contrário ao que ele queria, né? Ele queria apoio e acabou conseguindo se lascar. Na verdade, o que aconteceu é que o Floriano vai tratar ele como um prisioneiro, de certa forma ele vai ser condenado aí e preso nesse caso aí, por um ato de insubmissão, no caso aí, né? Então ele é mandado para execução. Então o que acontece no final aí desse livro, aí a gente chega no triste fim de Policarpo Quaresma. Ele é acusado de traição aí, de certa forma, né? Então ele é considerado um traidor por estar condescendente aos prisioneiros que estavam presos, que estavam naquela situação. E por conta do seu pensamento e da sua ideologia, ele é condenado, preso e morto, fuzilado num paredão, beleza? Então, aí nesse momento a gente passa por aquela parte do livro onde ele faz a reflexão, que tudo isso, tipo assim, que nada valeu a pena. O que valeu a pena ele estudar tanto sobre terra? Não valeu a pena de nada. O que valeu a pena ele estudar tanto sobre cultura? Não valeu a pena de nada. Que ele achava que as pessoas eram boas, e na verdade as pessoas não eram tão boas assim, porque ele imaginava que aquilo que aconteceu na cadeia não poderia acontecer de forma alguma, de maneira alguma, e aconteceu. E ele foi lá e falou que isso estava errado, e ele foi ao invés de
de certa forma, elogiado, por isso ele foi criticado. Olha pra você ver, ele levou o assunto pra frente e ele acabou por ser criticado, né? Então é uma questão muito complicada que aconteceu com ele aí, de certa forma, e ele faz essa reflexão de que nada valeu a pena do que ele viveu. E além de não valer a pena, de certa forma, ele percebe que ele desperdiçou a vida dele para isso e que isso não teve retorno. Então ele faz uma reflexão em cima disso. Pessoal, passando pelo nosso resumo, então basicamente a obra é uma obra que não é muito grande, mas ela traz esses aspectos. Características principais, a gente viu que a obra é dividida em 3 partes, a gente chama de as 3 quedas, né, do Policarpo Quaresma. E a gente tem 3 momentos. O primeiro momento onde ele defende a cultura, um segundo momento onde ele defende a agricultura e um terceiro momento onde ele está posicionado na política, né? De certa forma, na política, e ele cai nesses 3 momentos e morre no final. E no final ele percebe que de tudo que ele estudou, tudo que ele dedicou ali, de nada valeu a pena. De nada valeu. Ele ficou frustrado, de certa forma, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que eu vou responder para vocês. Vamos para a resolução de algumas questõezinhas que eu prometi para vocês. Prometi uma aula básica e algumas questõezinhas, né? Então vamos lá. Primeira questão aqui, vamos ver se vocês estão afiados nesse assunto. Vamos ver o que vocês vão achar da primeira questão. Deixa eu tomar água enquanto vocês leem a questão. Estão compreendendo? O que vocês estão achando da aula? Pode manifestar aí no chat. Pessoal, e só para relembrar, a gente vai ter as outras aulas ao vivo, né? A gente vai publicar outras aulas aí também. A gente vai trazer a aula da outra obra e todas as nossas aulas já estão atualizadas e a gente continua em constante atualização, tá ok? A gente está publicando as aulas que o edital foi alterado, a gente tem atualização de algumas, mas a gente está com o conteúdo completo. Então, para quem quiser adquirir o preparatório, para quem quiser adquirir o superior sequencial, ainda dá tempo para quem não é aluno, para quem está assistindo a aula e ainda não é aluno, ainda dá tempo, tá ok? Para esse concurso. E a notícia mais importante aí é que foi manifestado aí pelo comandante-geral da polícia que nos próximos 4 anos a gente vai ter mais de 10 mil vagas aí ofertadas. Então a gente tem concursos garantidos aí anuais praticamente durante esses 4 anos. Então é a sua oportunidade de começar, é a maior oportunidade que existe para você que quer passar no concurso da Polícia Militar. Cara, nunca houve um tempo, eu nem sei se vai haver, na história não teve um tempo como esse, onde tantas oportunidades frequentes, sucessivas, uma após a outra, fosse manifestada e fosse certeza. Não teve esse período e eu nem sei quanto que vai haver de novo uma oportunidade dessa. Então é a sua hora de ser aprovado no concurso dos seus sonhos, de ganhar o seu salário de 5 mil reais, de entrar num plano de carreira bacana, de mudar de vida realmente, tá ok? Beleza? Vamos lá então, deixa eu ler essa questão com vocês. Do personagem que dá título ao romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, podemos afirmar que, então é uma afirmação que ele quer, né? Ele foi um nacionalista extremado, mas nunca estudou com afinco as coisas brasileiras? Opa, pá, claro que não. Claro que ele estudou, né? Então essa, é claro que não poderia ser, né? Jamais poderia ser essa daqui. Jamais poderia ser essa daqui. Deixa eu taxar ela aqui. Pronto. Beleza. Ele estudou sim, ele era um pseudo-intelectual, né? Então ele estudou sim. Ele perpetrou o seu suicídio porque se sentia decepcionado com a realidade brasileira. Ele não se suicidou, ele foi morto, né, pessoal? Lembram disso? Então é claro que essa daqui também está errada. Errada também essa questão aqui. Vamos lá, continuando. Ele defendeu os valores nacionais, brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte injustamente por valores que defendia. Essa tá bem bonitinha, vamos para as outras e a gente volta nessa. Ele foi considerado traidor da pátria porque participou da conspiração contra Floriano Peixoto. Ele conspirou contra o Floriano? Claro que não, né, pessoal? Os motivos foram outros, mas não foi uma conspiração contra o Floriano. Ele era um louco e por isso ele não foi levado a sério pelas pessoas que o cercavam. E aí, sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Ele era um louco e por isso não foi levado a sério pelas pessoas que o cercavam. Aí muita gente vai pensar, não, isso é verdade, eu acho que a E tem um fundo de verdade. Mas espera lá, ele até era considerado um louco e ele até não foi levado a sério por muitas pessoas, mas será que foi por todas as pessoas que o cercavam? Lembra que eu falei que, por exemplo, o Ricardo Coração dos Outros, que era professor de violão, a Olga, né? A irmã dele também,
Então todo mundo ali que era mais próximo a ele, essas pessoas, elas sempre apoiavam ele. A gente tem um momento marcante no livro que fala que no momento que ele estava preso lá no hospício, ele foi apoiado por essas pessoas, então não era por todo mundo, tá ok? Então essa aqui também tá errada, só sobrou pra gente a nossa letra C, né? Lembra que eu falei? Ele defendeu os valores nacionais, ele brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte injustamente por valores que defendia. Então não foi justa a morte dele, foi injusta, só que pelos valores que ele defendia, tá ok? Nosso gabarito aqui, letra C. Policarpo era um grande patriota, foi um cidadão que sempre valorizou e lutou pela cultura brasileira, chegando inclusive a defender o Tupi-Guarani que se tornasse o idioma oficial do país. Após a Guerra Armada, Policarpo foi designado como carcereiro da prisão dos marinheiros insurgentes. Certa noite, uma escolta recolheu alguns prisioneiros aleatoriamente para serem fuzilados. Policarpo decidiu denunciar o ocorrido ao presidente Floriano Peixoto, então foi acusado de traição e condenado à morte. Lembra que a gente estudou isso? Então é basicamente o que eu falei para vocês. Essa questão aqui é de número 2, deixa eu consertar aqui. Questão de número 2. No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, o nacionalismo exaltado e delirante da personagem principal motiva o seu engajamento com 3 diferentes projetos. Lembra que eu falei? O livro é dividido em 3 partes. Quais são elas? Vamos ver se você já sabe responder, hein? Que objetivavam reformar o país. 3 momentos. Esses projetos visam sucessivamente aos seguintes setores da vida nacional. Sucessivamente que é em ordem, né? Então, basicamente a questão está querendo saber se você sabe os 3 momentos. As 3 coisas, os 3 projetos dele, as 3 coisas que ele defendeu. Então a gente tem como primeiro escolar? Não. Linguístico? Poderia ser. Cultural? Sim. Linguístico? Cultural? Até então eu só excluí A. Vamos ver. Segundo aqui. Industrial? Não. Agrícola? A primeira já está excluída. Industrial? Não. Então eu excluí a B também, né? Então A e a B eu já excluí porque não tem fim de razão. A primeira cultural ainda mantém. Agrícola, sim. Político, também. A nossa C aqui tá correta. Mas vamos ver aqui, ó. Linguístico, a D. O segundo político e o terceiro militar? Não. Primeiro aqui, cultural na E? Sim. Industrial, segundo? Não. É agrícola, né? Então só sobrou a nossa letra C aqui como a única possível para ser a correta. Então a gente tem um momento, a primeira fase, onde ele vai defender a cultura, ele defende o violão, depois vai lá na questão da língua. Então a gente não pode falar que é só linguístico porque teve o violão também, né? Então só podia ser cultural. O segundo momento agrícola e não político, não industrial. E o terceiro sim foi o momento político, tá ok? Que ele foi condenado por um momento político da vida dele. Tranquilo? Vamos passar para a próxima questão. Questão de número 3. E essa é uma questão um pouco maior. Eu levantei para vocês uma questão um pouco mais cansativa para ver o raciocínio de vocês em cima dessa questão. Desde os 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele lhe fizera a tolice de estudar inutilidades, tá vendo que ele está fazendo aquela reflexão mais depressiva sobre a vida dele? Do que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que contribuíam para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. E ele foi? Claro que não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma. Alguma satisfação? Nenhuma. Tá vendo? Ele tá falando que da vida dele tudo que ele fez foi em vão. Tá vendo? O que adiantou tudo que ele fez? Nada. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e levou à loucura, tá vendo? Ele tá falando que a língua tupi, todo mundo caçoava dele por conta disso, todo mundo sacaneava ele e ele acabou sendo internado como louco. Uma decepção. E a agricultura então? Nada. As terras não eram ferazes, ela não era fácil como diziam os livros, lembra que eu falei? Outra decepção, e quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que acharam? Decepções. Lembra que ele voltou para a guerra no patriotismo? Encontrou decepção, que foi a questão de se deparar com o pessoal lá cometendo injustiças, né? Onde estava a doçura da nossa gente? Ou seja, onde que estava? Ele achava que o pessoal era doce, que o pessoal era humano, não tinha doçura nenhuma, todo mundo era ruim. Pois ele não viu combater como feras, pois não havia matar prisioneiros inúmeros, tá vendo? Matou os prisioneiros a esmo, a troco de nada. Então ele não ficou satisfeito com essa situação, né? Outra decepção. A sua vida era uma decepção. Uma série, melhor, um encadeamento de decepções, beleza? Então foi uma reflexão. Aí vem a pergunta. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. O romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911, no fragmento destacado A reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidenciam que... Então, a pergunta tá aqui, ó. No fragmento destacado, tá vendo aqui, ó? A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Significa o quê?
Vamos lá, o que evidencia essa frase destacada? Vamos lá. Evidencia que a dedicação de Policarpo ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou uma visão mais ampla do país. Pessoal, a gente tem realmente essa imagem de que ele estudou inutilidades, mas já que ele estudou inutilidades, isso possibilitou a ele ter uma visão mais ampla do país? Isso fez ele enxergar o país como realmente era? Não, ele não teve essa visão. Na verdade, no final ele teve essa reflexão, mas não foi por meio dos estudos que ele descobriu isso, foi por meio da vida, dos acontecimentos. Ele teve que ser mandado à morte para poder ter essa visão. Então, o estudo não fez ele ampliar a visão dele sobre a realidade das coisas, não. Vamos para B, então. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade. Não, tem nada a ver, nada a ver. Então, essas duas aqui, a gente já sabe que não é nenhuma dessas duas. Vamos lá, letra C. A construção de uma pátria a partir dos elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo, a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Até aqui tá tudo ok. Tá vendo? Ó, tanto a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, que ele quis construir, ou como a cordialidade do povo, que ele achava que devia ser cordial, a riqueza do solo, que ele achava que o solo era rico, a pureza linguística que ele queria, por meio do tupi, conduziu ele somente a uma frustração ideológica. Certo ou errado? Tá certo, a nossa letra C é a resposta correta. Vamos ver as outras. A D. A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de decepção da desistente Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. Não, a desistência dele foi por uma frustração, por meio que ele viu que nada que ele fez foi suficiente, mas não foi por conta dos risos, tá ok? Não foi por conta das chacotas que o pessoal fazia com ele, não foi por isso, foi uma reflexão interna sobre a vida dele, né? Que fez ele ver que não tinha valido a pena tudo aquilo. E aí, que também está incorreta, mas vamos ler. A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola faz parte do projeto ideológico salvacionalista, como foi difundido na época do autor. Não tem nada a ver. Lembra? Ele tinha certeza, mas isso não foi nada fértil, não tem nada a ver. Só sobrou a nossa letra C, tá ok? É o nosso gabarito, vamos ver. Letra C. Policarpo passou boa parte da vida dedicada a estudar sua pátria, pois entendia que assim poderia contribuir para um país próspero e ideal. No entanto, o fragmento mostra que sua ideologia fora construída com base em informações que não tinham comprovação prática. Lembra? O que resultou em um grande sentimento de frustração a partir do momento em que ele se conscientizou da não concretização de tal ideologia. Tá ok? E aí, pessoal? O que vocês acharam da aula até agora? Resumida, básica, pequena, direta ao ponto, tudo que vocês pediram, tudo que vocês precisavam. Pessoal, nossa missão aqui é basicamente levar vocês para aprovação, tá ok? A gente está empenhado em levar vocês à aprovação, encurtar o caminho de vocês. Então a gente aqui pega a parte ruim, que é a parte de pegar o mais difícil, para poder pegar todo o material completo lá, para resumir, entregar só o mastigadinho, só o bisurado para vocês, tá ok? Então deixa que isso a gente faz. Pega tudo bisurado, tudo resumido com a gente, que você vai conseguir conquistar a sua aprovação, tá ok? Nossa missão é sempre, é o seu sonho, nosso sonho é a sua missão, tá ok? É aprovar vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, pode chamar a gente tem uma equipe gigante aqui para te atender, tá ok? Torno a dizer para vocês, ainda dá tempo de fazer o curso superior sequencial para quem não tem. Muita gente ficou preocupada em relação a CNH. Pessoal, dá para tirar a CNH ainda. Então, se é um sonho seu, cara, não desiste do seu sonho não. Corre atrás. Às vezes a gente coloca muito obstáculo nos nossos sonhos para conseguir atingir os nossos sonhos, mas esses obstáculos estão somente aqui, estão criados na nossa cabeça. Eu não quero que você seja uma pessoa como o Policarpo, que seja no final da vida uma pessoa frustrada. Então eu quero que você seja uma pessoa realizada. Eu quero que você conquiste grandes feitos na sua vida, que você realmente entenda que você é capaz. Eu tenho certeza que você é capaz. Sabe por quê? Porque já teve um dia em que eu estava sentado nessa mesma cadeira que você está sentado aí, estudando, vendo uma videoaula, assistindo um professor falar para mim, e nesse momento eu acreditei que eu era capaz, e bastou um pouquinho de dedicação, alguns meses, um pouquinho de dinheiro investido em um curso, e eu consegui minha aprovação. Então, era capaz? Sim, só dependeu de mim mesmo, só depende de vocês mesmos. Concurso público é muito democrático, né? Então, depende única e exclusivamente de você. Então, eu sei que você é capaz, tá ok? Independente de qualquer limitação de tempo, conhecimento, você é capaz, tá ok? Para uns vai demorar um pouquinho mais, para outros um pouquinho menos, mas todo mundo que tá na fila, que não desiste, todo mundo que estuda até passar, vai conseguir a tão sonhada aprovação, tá ok? Minha mensagem final para vocês é essa. Finalizamos com os conteúdos, a gente vai
promover outras aulas de questões, outras aulas de conteúdo, mas basicamente o que eu queria com você nesse primeiro momento era trazer uma visão geral da obra, era trazer os pontos principais da obra, tá ok? Te indico fortemente a assistir o filme que tá aí no nosso canal do YouTube, se você quiser. Do Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá ok? Te indico também fazer a leitura da obra, é claro, isso não te isenta da leitura da obra, vai te ajudar muito a compreender, entender, mas não te isenta. E te indico também a você escutar os áudios. Para você que é nosso aluno, a gente tem tanto o filme quanto resumo, quanto a questão do áudio da obra para você estudar até treinando pro TAF, se você quiser, correndo, enquanto você tá correndo lá na academia e tal, você pode colocar o audiolivro e você pode escutar esse audiolivro da obra, tá ok? Beleza? Pessoal, boa sorte para vocês na sua preparação. Empenhe-se, dedique-se que a sua hora vai chegar, tá ok? Beleza? Qualquer dúvida estamos à disposição, pode chamar e perguntar que a gente tá aqui para tirar todas as suas dúvidas. Abraço e até a próxima!